Para o ano novo. Consumidores buscam a ceia e a roupa ideais para a chegada de 2025. No Nordeste, cidades celebram os números do setor do turismo. Agora, no Jornal Nacional. A falha no sistema de freios vem colocando em risco quem trafega em estradas pelo Brasil. Em Mato Grosso, de cada 10 caminhões parados na fiscalização, 5 têm problemas no equipamento. O caminhão que vem sem controle tomba e, com o impacto, o pó da carga de cimento cobre até a lente da câmera de monitoramento. Ele não conseguiu parar porque estava sem freios. Aqui, o caminhão, também sem freio, não consegue evitar a batida. Nos 2 casos, os motoristas sobreviveram. Os acidentes ocorreram neste ano na Serra de São Vicente, próximo a Cuiabá. Um dos trechos mais perigosos das BRs 364 e 163, por onde é transportada a maior parte da carga de grãos de Mato Grosso. Para tentar evitar tragédias, a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária, que administra mais de 800 quilômetros da BR-163, realizam uma operação com abordagens a caminhões antes de trechos perigosos. Depois que nós fizemos toda essa abordagem com o caminhoneiro, daí a polícia passa, junto com o nosso técnico em manutenção, a fazer a fiscalização do veículo. E daí mostrar para o motorista cada sistema, cada componente, qual a importância dele para que ele tenha uma viagem segura. Perdeu o pneu aqui, ó. Então, esse freio está inoperante. Então essa roda aqui está sem freio. Está sem freio. O motorista diz que ainda não tinha visto o problema. Isso, é estrada de chão, barro, chuva, né? Desgaste, é uma ferramenta que está andando todo tempo, né? E não é toda hora que você entra embaixo para ver. Ele foi notificado para corrigir as falhas em 10 dias. Ele está seguro para seguir viagem, porém já é um indício de um desgaste além do normal. Então, por segurança, é feita essa notificação e ele tem que se apresentar após a correção do veículo, na PRF. A falta ou falha do freio é infração grave. As multas, que variam de R$ 103 até R$ 293 quando se trata de equipamentos obrigatórios. De janeiro a novembro deste ano, mais de 4 mil veículos de carga que passaram pela BR-163 foram abordados nessas operações. 59% tinham alguma irregularidade e foram retidos pela PRF. 53% estavam com problemas nos freios. É um problema que a gente realmente tem que trabalhar, tanto na prevenção como no trabalho aqui, de fiscalização e retirada desse tipo de veículo, principalmente próximo da área nossa crítica. Essas ações ajudaram a reduzir o número de acidentes envolvendo caminhões sem freio no Brasil. Foram 17% a menos no primeiro trimestre desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O número de mortes caiu 72%. Seu Eustáquio tinha uma viagem de mais de 700 quilômetros pela frente quando foi parado. Isso é a segurança das nossas vidas e de quem está na estrada conosco, né? Então a gente tem que se preocupar. Pelo menos dar uma olhada, se vê que está meio longe, você já vai chegar a faixa, né? Andar com segurança. Sempre pensar em voltar para casa. A Polícia Rodoviária Federal flagrou um motorista dirigindo um carro sem os 4 pneus por mais de 30 quilômetros na BR-153 em São Paulo. Ao ser parado perto do município de São José do Rio Preto, o motorista disse aos agentes que não tinha percebido nenhum problema no carro que foi apreendido. O homem estava com carteira suspensa, fez exame toxicológico e foi liberado em seguida. Mergulhadores retomaram hoje as buscas no leito de um rio entre o Maranhão e Tocantins. Quase uma semana depois do desabamento de uma ponte, 8 pessoas continuam desaparecidas. As equipes de resgate passaram o dia fazendo buscas, ao mesmo tempo em que os técnicos do DENIT monitoravam a parte da ponte que ficou de pé. Os sensores colocados nos pilares
não indicam movimentação na estrutura, o que permitiu os trabalhos. Mais cedo, os bombeiros que utilizam cilindros de oxigênio foram para a água. Depois, as equipes deslocaram uma balsa para a área onde passava o vão central. A balsa auxilia outro tipo de mergulho. Nesse momento, os mergulhadores da Marinha discutem o planejamento da operação. Eles já se preparam para descer a 40 metros de profundidade aqui no Rio Tocantins. Os profissionais usam um capacete por onde recebem ar vindo da superfície. O equipamento permite que eles conversem com os militares. Uma das prioridades é a busca pelos veículos que passavam na ponte na hora do desabamento. Agora nós estamos descendo com os mergulhadores de dependência, que fazem mergulho dependente, exatamente para colocar alguns equipamentos. A gente coloca algumas boias, a gente chama de paraquedas, os pontões, para tentar fazer a movimentação desse veículo e retirar a vítima que está presa lá. A gente segue agora na expectativa de encontrar um veículo S10, que está com possivelmente três corpos, e um veículo Voyage, que também, possivelmente, a gente acredita estejam 2 corpos. No fim da tarde, as famílias que aguardam os resgates se reuniram para fazer uma oração. Ontem à noite, os bombeiros encontraram um corpo que emergiu. Era de Elisângela Santos das Chagas, de 50 anos. O marido dela, Ailson Gomes Carneiro, está entre os desaparecidos. Essa incerteza de não saber, de achar que todo dia a gente vai conseguir recuperar o nosso familiar para a gente poder, de fato, viver esse luto e virar essa página e seguir a vida. E não acontece, né? Elisângela já constava na lista de vítimas fatais. Por isso, a Marinha corrigiu a contagem. Até às 7 da noite, o número oficial de mortos era de 9. 8 pessoas seguiam desaparecidas. As prefeituras de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, declararam situação de emergência. Elas afirmam que, sem a ponte, a economia das duas cidades está parada. O consórcio que administra a usina hidrelétrica de Estreito liberou a passagem de veículos de emergência e ambulâncias sobre a barragem, a poucos quilômetros do local do desabamento. O consórcio informou que, por razões de segurança, não pode autorizar o tráfego de veículos de passeio e de carga. As chuvas das últimas horas em cidades da região sudeste provocaram deslizamentos de terra. 6 pessoas morreram soterradas. A chuva dos últimos dias deixou ruas e casas alagadas na cidade de Montemor, no interior de São Paulo. Cerca de 70 famílias ficaram desalojadas. Em Campinas foram registradas inundações e deslizamentos de terra. A rodovia Dom Pedro, que dá acesso à cidade, também ficou interditada por 3 horas e meia. Foram quilômetros de congestionamento. Em Santa Isabel, região metropolitana de São Paulo, 40 pessoas tiveram que passar a noite fora de casa por causa da chuva. Em Taubaté, no Vale do Paraíba, a chuva provocou um deslizamento de terra que atingiu o muro e área de lazer dessa chácara na zona rural da cidade. 2 crianças estavam dentro da casa que não foi atingida pelo deslizamento. Foram elas que pediram ajuda para os vizinhos logo depois que aconteceu o acidente. O Kleber foi o primeiro a chegar no local. Escutei um barulho muito forte, parecido com um trovão, mas achei estranho. E logo em seguida, escutei um socorro, um pedido de ajuda bem baixinho. Por causa da chuva, eu vim correndo. 4 pessoas foram soterradas. Bombeiros, Defesa Civil e voluntários trabalharam por cerca de 8 horas no resgate. Um homem de 49 anos teve ferimentos na perna e passa bem. As outras 3 pessoas não resistiram. Carla Círio Leite, de 38 anos, e o companheiro dela, Giovanni Matsuda, de 34 anos, e um amigo da família, Maurício Tavares, de 41 anos. Os corpos das vítimas foram enterrados hoje à tarde. Em Belo Horizonte, a chuva também provocou hoje o desabamento de uma casa. 3 mulheres morreram, entre elas mãe e filha. A Defesa Civil de Belo Horizonte já tinha alertado que o imóvel estava em área de risco e tinha problemas estruturais. O acumulado de chuva em dezembro já superou a média histórica do mês todo na cidade. Vamos saber como é que fica o tempo amanhã, então, em todo o país? Jaqueline Brasil, boa noite. Oi, Ana. Boa noite para você, para o Heraldo, e boa noite para você.
Amanhã tem previsão de chuva para grande parte do país. Será aquela pancada bem no estilo verão, que cai de uma vez, atinge um ponto e outro não. Como está quente a circulação de ventos úmidos, as áreas de instabilidade vão ganhando força, sobretudo na faixa entre o norte e o sudeste. É onde o corredor de umidade e a frente fria ainda condicionam a formação dos temporais. Como já choveu muito no sudeste, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais mantém o risco alto para deslizamentos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais e risco moderado em São Paulo. O alerta de chuva forte vale para essas duas áreas, da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, até parte de Goiás e do Maranhão até o Amazonas. Pode chover bastante em Manaus, Porto Velho, Belém e São Luís, máximas de 29 e 30 graus. Muita chuva prevista também para o Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília e especialmente Belo Horizonte. Temperaturas entre 24 e 29 graus. O tempo deve ficar firme do interior de Pernambuco até o norte do Espírito Santo e do sul de Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus, Curitiba 24, São Paulo 27. Mais quente em Cuiabá e Aracaju com 30 e em Salvador e Boa Vista com 32 graus. A tendência é que as temperaturas subam mais na semana que vem, mas o foco ainda será o temporal previsto para segunda-feira no Amazonas, divisa com o Pará, e de Mato Grosso até o norte do Rio de Janeiro. Na terça-feira, véspera de Ano Novo, deve chover no oeste do Amazonas, também no Acre, em parte de Minas Gerais e no Espírito Santo. Na hora da virada, a maior probabilidade de chuva é para as áreas em azul escuro e intermediário. Portanto, de Roraima, passando pelo centro-oeste até o Espírito Santo, pegando também o litoral do sul, pelo menos parte do litoral. Já a chance baixa de chuva no nordeste, no pedaço de Rondônia até o noroeste de Mato Grosso do Sul e também de São Paulo, seguindo até o Rio Grande do Sul. Ana, Heraldo. Obrigado, Jaqueline. O estudo feito em São Paulo mostrou que plantações perto de matas nativas têm produtividade maior. Tudo por causa de um inseto pequeno. Elas voam em busca de néctar e pólen, um trabalho intenso que não tem descanso e que vai além de fabricar o mel. É esse vai e vem das abelhas que faz com que as plantas produzam frutos, vegetais. Ana e o marido Henrique plantam goiaba. No pomar de 1 hectare, são 400 goiabeiras que dão 30 toneladas da fruta por ano. Há 2 anos dispensaram os agrotóxicos e passaram a contar com o trabalho pesado delas. Através daquela mata que está lá intacta, elas conseguem ter um lugar para ficar, morar, né? E onde que ninguém vai lá atrapalhar elas conseguem estar ficando no descanso e vir trabalhar aqui todos os dias com aquele som da abelhinha, que eu falo que é encantador, né? Um estudo do projeto Biotassíntese, que é coordenado por várias instituições, entre elas a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo e a USP, mostra que ter a mata nativa perto do plantio ajuda na polinização e traz melhores rendimentos para o agricultor. O estudo conclui que essa combinação pode gerar um aumento de 4 bilhões de reais anuais na produção agrícola do estado de São Paulo. Nós temos um potencial enorme no estado de São Paulo, que as abelhas podem contribuir para a produção agrícola, mas ainda é um potencial muito pouco aproveitado, menos da metade é aproveitado. E hoje, então, os produtores pagam a conta por isso. O estudo calculou, por exemplo, que onde há lavouras de soja distante de matas nativas, os produtores deixaram de faturar 1,4 bilhão de reais, enquanto o impacto nas plantações de laranja e café soma 1 bilhão e 600 milhões de reais. Quanto mais perto a mata nativa estiver da plantação, melhor é, como nesse sítio em que elas estão lado a lado. Isso porque, segundo os pesquisadores, as abelhas, embora façam longas distâncias, preferem ficar mais perto. E também vão estar ao lado do habitat natural, em casa. É uma relação ganha-ganha. Isso porque o agricultor tem mais qualidade no produto dele, e também pode diversificar ainda mais com as abelhas trabalhando de graça.
Aqui mesmo, por exemplo, vão ser espalhadas caixas para que elas produzam mel. Um mel do pólen das goiabeiras. Tem o mel de laranjeira, tem o mel silvestre. E aí a gente tem ideia de fazer o mel da goiabeira. E fica, será, aquele gostinho da goiaba? Ah, vai ficar, né? É, fica. O produtor ele não precisa reduzir a área de lavoura dele com essa solução. Quando eu restauro uma mata nativa, nós encontramos plena sinergia entre uma solução ambiental e um valor de produção econômica e agrícola, ajudando o meio ambiente. Depois da transformação agroecológica, Ana e Henrique chegaram a colher goiaba de 600 gramas. É tanta goiaba que a família expandiu os negócios. Eles estão produzindo goiabada, geleia, cachaça, cerveja e ainda vão começar a fazer refrigerante da fruta. O casal também comemora que outras frutas voltaram a crescer com a visita das abelhas. Olha o pé de manga carregado. É o equilíbrio da natureza que não descansa, produz e dá vida a todo um ecossistema. E daqui a pouco, a falta de vacina contra a catapora em 16 estados brasileiros e no Distrito Federal. O russo Vladimir Putin pede desculpas ao Azerbaijão pela queda do avião que matou 38 pessoas. Se usa as fones, tem no Globoplay. Foi nomeado um novo chefe. Os 3 funcionários do FMDO precisam ficar fingindo que estão trabalhando, já que o novo chefe não foi avisado que ali não tem absolutamente nada para fazer. Um órgão que não serve para nada. Ele é o demônio. Ai. Se é comédia, se é pra rir da vida, tem no Globoplay. O nosso Domingão começa com as histórias incríveis do Acredite em Quem Quiser. Eu explodi meu quintal. No Quem Quer Ser Milionário, tem competidor em busca do milhão. Certa resposta. E no Quem Vem Para Cantar, Lara, a filha de Fausto Silva, e um dueto misterioso no nosso palco. Eu esperei muitas vidas pra ter. Amanhã, 5:30 da tarde, Domingão com Hulk. Se é Dragon, tem no Globoplay. Mas infelizmente chegou o momento de anunciar pra família. O nosso negócio faliu. Seu irmão tem muito talento. Se eu gerenciasse um time, você jogaria? O mercado de esportes gira mais de $1 bilhão no mundo. O Frozen é a sensação do momento. O importante é dar o melhor de si. O importante é ganhar. Se é original, se é pra entrar no jogo, tem no Globoplay. Quem vê Juan assim, comunicativo, risonho, não imagina que ele era um adolescente recluso e que sofria bullying. E aos 17 anos, quando teve a oportunidade de entrar no Instituto Girassol de Desenvolvimento, descobriu novas habilidades. O Instituto Girassol ele me mostrou algo que eu vou levar para o resto da minha vida e que eu tento passar para outras pessoas, para outros jovens, para outras crianças. A gente pode sonhar e que o sonho é muito importante e que sem um sonho e planejamento a gente não consegue nada. Juan, ele era muito participativo e a gente vendo ele se destacando nessas áreas, convidamos ele para fazer parte da nossa equipe como educador de contação de história. E outras pessoas também podem ter a vida mudada por meio da educação. Esse ano, o Criança Esperança está apoiando mais de 100 instituições em todo o país. Quanto é importante você doar para que as crianças, os adolescentes e os jovens cresçam e tenham uma perspectiva melhor de um futuro. Criança Esperança ele faz um trabalho magnífico de ajudar outras crianças e transformar a vida de pessoas assim como eu, que agora têm a oportunidade de sonhar e de desejar ter um futuro melhor. Doe o valor que quiser, que puder, pela chave Pix esperanca@unesco.org o ano inteiro. Criança Esperança. Dê esperança a uma criança. O presidente da Rússia pediu desculpas ao Azerbaijão pela queda do avião que matou 38 pessoas.
Foi um gesto raro do presidente russo. Hoje, Vladimir Putin telefonou para o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e pediu desculpas pelo que chamou de trágico incidente no espaço aéreo russo. Putin não chegou a assumir a responsabilidade, mas, segundo o Kremlin, disse que naquele momento 3 cidades russas estavam sob ataque de drones ucranianos e que os sistemas de defesa agiram para repelir esses ataques. Um dos alvos dos drones seria Grozny, que era o destino do avião de passageiros da Azerbaijan Airlines no dia 25, dia de Natal. O avião da Embraer tinha decolado de Baku, capital do Azerbaijão, desviou do sul da Rússia e caiu em uma bola de fogo ao tentar pousar em Akhtal, no Cazaquistão. Das 67 pessoas a bordo, 38 morreram, 29 sobreviveram. O presidente russo telefonou também para o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, para expressar os seus sentimentos às famílias dos mortos. Uma das vítimas do acidente aéreo foi enterrada hoje em Baku. O menino Mohammad Ali Yaganov, de 13 anos, que voava sozinho para Grozny para visitar a mãe. O Comitê Investigativo da Rússia iniciou um processo criminal. Civis e especialistas militares estão sendo interrogados. As descobertas preliminares da investigação do Azerbaijão indicam que o avião foi atingido por forças externas. Passageiros e tripulantes que sobreviveram ao acidente contaram que ouviram barulhos muito fortes do lado de fora da aeronave enquanto ela circulava sobre Grozny. Hoje, 3 investigadores do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, chegaram do Brasil ao Cazaquistão para dar suporte à apuração das causas do desastre. O presidente da Ucrânia também telefonou para o presidente do Azerbaijão. Volodymyr Zelensky disse que a Rússia tem a obrigação de dar explicações claras e parar de espalhar informações falsas sobre o caso. A alta representante para a política externa da União Europeia, Kaja Kallas, pediu uma investigação internacional rápida e independente sobre a queda do Embraer no Azerbaijão. Os rebeldes Houthis que atuam no Iêmen voltaram a fazer ataques hoje contra o território israelense. O porta-voz do grupo disse que um míssil supersônico atingiu uma base aérea no deserto de Negev. Israel não comentou a declaração. Mais cedo, as forças israelenses interceptaram mísseis lançados a partir do Iêmen e também do norte da faixa de Gaza. Sirenes chegaram a soar em algumas regiões, como Jerusalém. Os Houthis são aliados do Irã e do grupo terrorista Hamas. Esta semana, os ataques entre Israel e os rebeldes do Iêmen se intensificaram. Milhares de sul-coreanos foram hoje às ruas da capital Seul para pedir o impeachment definitivo do presidente Yoon Suk-yeol. Ele foi afastado pelo parlamento depois de decretar lei marcial no início do mês. O julgamento do impeachment começou ontem na Corte Constitucional do país, que tem 6 meses para concluir o processo. O substituto dele também foi afastado pelo parlamento, acusado de favorecer Yoon. Atualmente, a Coreia do Sul está sendo governada pelo ministro das Finanças. Morreu aos 89 anos o ex-ministro da Defesa e ex-advogado-geral da União, Geraldo Quintão. O local e a causa da morte não foram divulgados pela família. Quintão chefiou a AGU de 1993 até 2000, quando assumiu o Ministério da Defesa, no governo Fernando Henrique Cardoso. Em nota, a AGU afirmou que Quintão deixou um legado de valor inestimável, pautado pela ética e comprometimento com o bem público. O presidente Lula sancionou hoje 2 projetos do pacote de cortes de gastos. Ele manteve sem alteração a regra que limita o crescimento do salário mínimo ao crescimento das despesas totais do governo. Com isso, no ano que vem, o mínimo será de R$ 1.518.
Em relação ao projeto que dificulta o acesso ao benefício de prestação continuada, Lula vetou o trecho que exigia a comprovação de deficiência grave ou moderada para a concessão. O BPC garante um salário mínimo por mês a pessoas com deficiência ou com mais de 65 anos e que não sejam aposentadas pelo INSS. Unidades de saúde do Rio criaram cursos em língua de sinais para melhorar a comunicação entre funcionários e pacientes surdos. Elson, um paciente surdo desde os 6 anos de idade, diz: "Eu tô bem, tá tudo bem". Essa comunicação nem sempre foi fácil nos hospitais. A boa notícia é que agora, ao redor da cama do CTI, tem muita gente empenhada em se comunicar com ele. O médico intensivista João Cury dá os primeiros passos com a língua de sinais. Tô fazendo, vou aprender. Mas ainda precisa do intérprete, o cirurgião plástico que aprendeu Libras quando ainda era criança. Meu irmão é surdo, então minha mãe sempre orientou, tanto eu quanto meu irmão, a aprender Libras. E eu sempre, quando tem alguma emergência, que chega um paciente surdo, sou chamado justamente para ajudar na comunicação. Quando Elson chegou ao hospital, ele entrou aqui pelo setor de traumas. Tinha acabado de sofrer um acidente de moto. Sentia muitas dores e desconforto por causa de uma fratura na perna. E por ser surdo, tinha uma dificuldade enorme de se comunicar com a equipe da emergência. Ele então foi acolhido por uma enfermeira da UTI, que tinha feito um curso de língua de sinais aqui mesmo no hospital. E isso fez toda a diferença. Foi a Magna quem traduziu as necessidades do Elson para a equipe. Eu falei, tá tudo bem, quando você chegou aqui, como foi? Aí ele foi sinalizando. Magna está entre os 40 formandos do primeiro curso de língua de sinais do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Nesta segunda turma, são mais 40 de todas as áreas do hospital. Quando um surdo ele sabe que aqui tem os profissionais capacitados para atender, a procura começa a aumentar. Então, nós temos muita procura da comunidade surda também na unidade. É aqui que o Dr. João Cury está aprendendo que saber Libras é essencial. Eu sinto que ele se sente acolhido. Eu sinto que ele se sente importante, que tem alguém ali realmente do lado dele que se importa com ele e com os cuidados que ele necessita, né? O maqueiro Juan, a técnica de enfermagem Jaqueline, também estão preparados para receber os pacientes surdos que chegam pelo setor de traumas. É muito bom, porque você vê esse retorno deles, né? Você vê que realmente é algo que é essencial. Na rede municipal do Rio, outra paciente, a Aline, também consegue se comunicar. Ela fez todo o pré-natal acompanhada por um agente de saúde que sabe Libras. Ele me ajuda muito. Ele lutou pela acessibilidade, pela informação. Ele conversava com o médico, comigo. Então foi ótimo. Já são 160 profissionais habilitados em mais de 30 unidades de atenção primária da cidade. A ideia agora é expandir o ensino de Libras para todas as unidades da capital. É direito, sim, mas principalmente a cidadania, porque todo mundo tem direito à comunicação. Um levantamento com secretarias de saúde mostrou que os estoques de vacinas contra a catapora estão em falta ou abaixo do necessário em 16 estados e no Distrito Federal. Liliane faz questão de proteger o filho e ter o cartão de vacinas completo, mas uma ficou faltando: varicela. Era para o Arlon ter tomado a dose com 1 ano e 3 meses. No posto, não tinha o imunizante. 7 meses depois, Arlon pegou catapora. Eu ligava, mandava mensagem, está em falta. Fiquei muito revoltada, né? Eu ficava triste, chateada. A catapora é uma doença infecciosa, altamente contagiosa, causada pelo vírus varicela zoster, que provoca lesão na pele, coceira, principalmente das crianças. São aplicadas 2 doses, com 1 ano e 3 meses e depois aos 4 anos. A vacina é uma forma bastante importante para a prevenção dessa doença, que se transmite muito facilmente, né? A gente sempre diz, vacinar-se perpassa a dimensão individual. É uma responsabilização
coletiva, né? A catapora, ela pode resolver-se facilmente, mas também pode agravar-se e, dependendo do indivíduo, ocasionar, inclusive, a morte. O Jornal Nacional fez um levantamento. Em 17 estados e no Distrito Federal, os estoques estão baixos ou zerados. Sem doses em muitos postos de saúde do país e com a baixa procura, a luta contra a catapora está longe do esperado. O Ministério da Saúde recomenda que 95% das crianças estejam imunizadas, mas pouco mais de 71% estão protegidas contra a doença. Em Contagem, cidade vizinha de BH, 20 mil crianças estão com o cartão incompleto. Os postos de saúde costumam receber 6 mil doses contra a catapora todo mês. Desde o meio do ano passado, chegaram 4 mil. No começo de dezembro, vieram tão poucas, 220, que a prefeitura concentrou tudo num posto só, que fica dentro de um shopping. Como tem período de férias, o shopping fica bem lotado, né? Os pais trazem também, era nesse período de Natal, a gente centralizou aqui para facilitar também e para os pais trazerem. Quando a Ana Carolina soube que a vacina chegou, deu um tempo no passeio. As duas filhas estavam sem proteção contra a catapora. Agora o sentimento tá de felicidade, né? Que elas vão ficar protegidas, que vacina é proteção. O Ministério da Saúde diz que em 2023 houve um problema com o fornecedor do imunizante, o que provocou o desabastecimento, mas que tem estoque estratégico para suprir a demanda e contratou outros laboratórios. As entregas, elas estão acontecendo. O problema é que nós precisamos de mais vacina para dar conta da demanda reprimida. E mesmo assim, a gente vai ter completamente a distribuição regularizada ao longo do mês de janeiro e fevereiro. Então, a gente espera que nos meses subsequentes, essa demanda que ficou reprimida, ela seja completamente atendida. O Fantástico de amanhã vai trazer novos detalhes sobre o ataque de policiais rodoviários federais no Rio contra uma família na noite de Natal. Nossos repórteres reconstituíram a perseguição ao carro onde estavam 5 pessoas. Vários tiros. Quando ele parou, ainda recebeu um tiro. O desespero ao ver a filha baleada. Aí eu falei, a gente vai morrer. E o momento em que os agentes da Polícia Rodoviária Federal percebem que todos no carro eram inocentes. A semana de buscas por vítimas do desabamento da ponte entre o Tocantins e o Maranhão. O vão da ponte que colapsou ficava aqui. Estaria em cima de nós. Você sabia que houve um tempo em que o celular só funcionava dentro dos carros? E que já teve gente usando salsicha para digitar um número? As histórias incríveis da criação desse aparelho que transformou a nossa vida. A primeira viagem sem os pais. Um encontro com o novo integrante da família. É o quadro Chegadas e Partidas. As investigações sobre a morte de 3 pessoas depois de comerem um bolo de Natal. E vamos conhecer um país de templos sagrados e devoção a meninas consideradas deusas. O Nepal é rota de quem busca aventura nas alturas, mas também de quem quer percorrer uma trilha espiritual. É tradição, é fantástico, é logo depois do Domingão com Hulk. A gente se vê. E mais cedo, o último Esporte Espetacular de 2024 vai ter um reencontro muito especial. Olá, boa noite. Um ano depois, a gente voltou a Poções, na Bahia, num projeto que ajuda centenas de crianças. As canelas estão aumentando, a comida está fazendo meu filho crescer. E o medalhista olímpico Caio Bonfim fez uma surpresa. Passando aqui para te fazer um convite, você e o Iago, a gente se encontrar no Rio de Janeiro. O Esporte Espetacular tem também um amistoso com ex-jogadores, influenciadores, sósias. Teve provocação, dancinha e muitos gols. Carlinhos Bala já fez o primeiro dos 4 que ele prometeu. E no último episódio do reality Craque da Voz, 3 candidatos ainda estão na disputa, mas só um deles vai assinar um contrato para narrar na Globo. É amanhã, logo depois de Viver Sertanejo, às 11h10 da manhã. Eu espero vocês. O Grêmio anunciou a contratação de um novo técnico. O argentino Gustavo Quinteiros vai comandar o tricolor gaúcho em 2025. Ele foi campeão argentino esse ano com o Vélez Sarsfield e tem passagens como técnico pelas seleções da Bolívia e do Equador.
Daqui a pouco, consumidores lotam o comércio nos preparativos para a chegada de 2025. No Nordeste, turistas já aproveitam as festas que vão esquentar o ano novo. Eu nunca fui uma pessoa que teve problemas de peso, mas com o tempo, perto dos 40, comecei a engordar. Fui de uns quilinhos a mais para quilos demais. E foi aí que eu comecei a me preocupar, porque depois de fazer alguns exames, descobri que já estava com alguns problemas de saúde em virtude do excesso de peso. Com obesidade não se brinca. Por isso, eu busquei ajuda médica. E assim, com muito apoio e conhecimento da medicina, os primeiros resultados na minha saúde começaram a aparecer. Não é uma jornada fácil, mas o importante é começar. Obesidade é uma doença crônica. Consulte seu médico e transforme a sua vida hoje. Viva você! Novo Nordisk oferece Meu Peso, Minha Jornada. Acesse o site. O Gigante Max Atacadista fecha 2024 com uma explosão de preços baixos. Venha fazer a maior economia do ano. Fraldinha, R$ 39,79 o quilo. Meio da Asa Copacol, R$ 17,97 o quilo. Pêssego, R$ 8,79 o quilo. Sorvete Nobrelli, 1 litro e 300, R$ 9,99. Cidra Líder, 660 ml, R$ 8,49. Brahma, 269 ml, R$ 2,18. Beba com moderação. Do Gigante Max Atacadista pra você. Feliz Ano Novo. Mavi ganha uma aliada contra Rudá. Quando tu me fizeste essa proposta, eu achei um absurdo. Porque é uma ideia louca. Mas muito pior do que essa proposta é o jeito como Rudá me tratou e continua a tratar depois de tudo que eu fiz por ele. Absurdo. E já tem um plano para atacar o rival. E a gente começa a colocar o plano em prática. Agora, o mais rápido possível. Hoje... Eu tenho certeza que ele tá armando alguma coisa. Ele vai usar a Felipa para atingir você. Mania de você. Na outra, a dança. Num ano, um show. No outro, um festival. Num mês, uma estreia. No outro, um fenômeno. Num dia, um fã. No outro, um ídolo. Num minuto é novidade. Piscou, tá no G-Show. Se o mundo muda, o G-Show acompanha. G-Show 10 anos. Aqui é fã. Bom dia! Bom dia! Meu nome é Rio Baldo. Muito prazer. Ninguém conhece o destino. Viver, não é? É muito perigoso. E quando menos se espera, tudo pode mudar. Professor. Será que tem um ponto certo? Dele e a gente não podendo mais voltar pra trás. Sabe atirar? Não. É tempo de aprender. Um clássico da literatura brasileira, adaptado para a televisão. O sertão me produziu, depois me engoliu, depois me cuspiu do quente na boca. Em 4 capítulos, dia 7 a estreia, Grande Sertão, a minissérie. De segunda a sexta, o seu encontro é com Patrícia Poeta. Aqui a gente se diverte, fala sobre saúde, emprego e ainda bate papo com aqueles convidados super especiais. Depois do Bom Dia Brasil, bora se encontrar? O Museu da Misericórdia, em Salvador, reabriu as portas depois de 3 anos de reforma. O local faz parte da história da cidade. A vista é para a Baía de Todos os Santos e um dos vizinhos é o elevador Lacerda, famoso monumento de Salvador. O primeiro prédio foi construído neste local em 1549 por Tomé de Souza, fundador da cidade, já para ser um hospital da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, como conta esta historiadora. Era um hospital que era destinado a atender toda a população local, também os navegantes, as pessoas que chegavam das naus, os marinheiros, e por mais de 200 anos foi o único hospital geral da cidade. O prédio atual é do século XVII, uma mistura dos estilos barroco, rococó e neoclássico. Com a desativação do hospital, passou a ser sede administrativa da Santa Casa até virar museu em 2006. Agora foi reaberto ao público depois de uma reforma completa que durou 3 anos.
As obras custaram 11 milhões de reais à Prefeitura de Salvador e ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça. Espaços foram modernizados e outros recuperados, como a igreja dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Só aqui no altar principal, os restauradores passaram mais de 2 anos trabalhando. Eles tiveram que remover com o máximo de cuidado uma tinta branca que encobria todo o altar, com exceção dos detalhes folheados a ouro. E conseguiram trazer de volta o azul e o cor-de-rosa originais. O mesmo aconteceu com o teto, que recebeu uma pintura bege e agora exibe os florais que estavam escondidos sob camadas de tinta. Isso é uma tendência muito forte no século XIX, quando o neoclássico, é um estilo de arte que passa a ser adotado não só nas casas como nas igrejas. Então é uma tentativa de afastar do colorido do rococó, da profusão do barroco, numa tendência a ter ambientes mais simples, mais claros. O edifício tombado como patrimônio histórico nacional guarda equipamentos hospitalares e farmacêuticos que foram usados aqui até o século XIX. A sacristia tem móveis imponentes em Jacarandá do século XVIII em perfeito estado. No Salão Nobre, a cadeira feita para Dom Pedro II, que visitou o hospital, está praticamente intacta. Eu estou mais impressionado com a riqueza de preservação de tudo. Da madeira, dos detalhes que foram esculpidos, as cores de ouro, tudo isso parece que foi feito ontem, né? Então, ou seja, é um cuidado muito grande que estão tendo com a casa. Eu acho incrível isso. O jurista e escritor baiano Rui Barbosa trabalhou na Santa Casa e a escrivaninha que ele usava continua aqui. Faz parte do acervo permanente. A gente vai olhando e vai se deparando e vai pensando que está em outro espaço de tempo, como se a gente estivesse voltando, naquela época, ao próprio século XVII. E o comércio está na contagem regressiva para a virada do ano. No intervalo entre Natal e Ano Novo, as listas de compras se renovam. A dona Sueli vai preparar um clássico da ceia de Réveillon, o salpicão. Anotou os ingredientes para não se esquecer de nada. Azar de quem torceu para ela deixar para trás a uva passa. No meu tem. Tem que ter, né? Todo mundo gosta, mas eu particularmente eu acho que faz falta. Dá uma diferenciada. Para algumas pessoas, tradição não tem preço. A carne de porco, por exemplo, subiu mais de 17% nos últimos 12 meses, bem acima do índice geral de inflação. Mas não é sempre que a Silvana compra pernil, que ainda resolve o almoço do dia 1º. Congelar e depois temperar e ainda sobra para o dia seguinte. Na família do Roger e da Tainara, serão 10 pessoas para dividir o churrasco e a conta da carne, que ficou, em média, 15% mais cara no último ano. Até achar uma que seja um pedaço bom, um valor bom. Achou? Achou. Até que enfim, vai dar certo. E a alta não foi só dos pratos principais. As frutas aumentaram mais de 15%. Para conseguir oferecer descontos, a rede de supermercados negociou com os fornecedores. Apostou nos corredores cheios até o último dia de 2024. Para quem trabalha no varejo, a verdade é que ainda tem muito ano pela frente. Esse mercado, por exemplo, vai funcionar todos os dias até a noite da véspera do Ano Novo. Sempre tem gente que deixa para comprar na última hora, né? Seja porque não teve tempo, porque se esqueceu de algum ingrediente importante ou simplesmente porque faz questão de tudo o mais fresquinho que der. Os 3 últimos dias aí do ano é que é a virada de chave, né? O pessoal vem pegar a parte de hortifruti, normalmente é no último dia, tem uma fruta fresca, apresentação na mesa. A receita de Ano Novo da dona Rosângela é especial. Eu posso te ensinar uma simpatia? Pega uma nota de R$2, põe debaixo do seu pé, na sandália ou no seu tênis. Não falta dinheiro para você o ano inteiro. É verdade. Você não conhecia. Faça. De simpatia também vive o comércio. Tem muita gente que começa a tal vida nova pela roupa amarela. Dinheiro não falta, com certeza. É verdade. Lentilha, grão de bico e amarelo. E roupa amarela, essa é a receita. E roupa amarela, essa é a receita. Mas o branco não sai de moda. Eu prefiro o branco mesmo, que é paz, é o mais importante. Quero que dentro de mim esteja paz. A filha da Alessandra, que mora em outra cidade, pediu ajuda para escolher a roupa da virada.
Ela gosta de cor escura, gosta de vinho, gosta de preto. Aí ela não tem esse negócio não. Para ano novo, o importante é a roupa ser bonita. Ser bonita, é brilhar. É brilhar. O importante é brilhar. É isso. Os lojistas dizem que conservam outra tradição do período, as promoções pós-Natal. A gente fez agora nesse final de ano muitos preços promocionais, produtos de oferta que o cliente já espera isso. A Conceição explica que vermelho, na etiqueta, traz economia. Ah, tá remarcado. Isso que é bom vir no final. A dona Marcela passa longe dos vermelhos, mas por outra razão. Vermelho não? Não, não é paixão, amor, vermelho? Ah, eu não gosto de vermelho, não. Tá querendo encrenca não, né? Não. Os turistas que estão lotando cidades do Nordeste já entraram em clima de Réveillon. Vai ter festa para todos os gostos e muitas já começaram. A cidade de Natal já começou a recepcionar o novo ano. Os shows que acontecem em 2 palcos da praia de Ponta Negra reúnem pelo menos 50 mil pessoas por noite. É bom demais, né? Alegria pra gente. Recife também tem apresentações neste fim de semana. Até o Réveillon, 1 milhão de pessoas devem acompanhar as 40 atrações na Praia do Pina e em mais 3 polos espalhados pela capital pernambucana. Vai ser uma programação muito boa, muitos shows e espero me divertir muito. O Festival da Virada de Salvador dura 5 dias e emprega cerca de 2.000 trabalhadores temporários só na região da orla da Boca do Rio. Geralmente a gente tem aqui em torno de 10 funcionários, nessa época passa para 15, 16 funcionários. Em João Pessoa, a praia de Tambaú está pronta para a celebração da chegada de 2025. Em Fortaleza, a Praia do Futuro não tem palco armado, mas vai ter festas nas barracas de praia. A família da Beatriz garantiu ingressos para um destes shows com comida e bebida à vontade. As praias com super infraestrutura, agora com criança, a gente fica super à vontade. A programação pro Réveillon é Praia do Futuro. Nesse dia, a gente vai receber pelo menos 300 mil pessoas em vários turnos. Esses que chegam bem cedinho, esses que chegam meio-dia e esses que chegam com um pouquinho de preguiça por volta de 3 horas da tarde. Aí eles não querem mais ir embora, não. Os restaurantes que decidiram seguir a receita de comida, bebida e shows de Réveillon tiveram muita procura. A gente começou a vender há 5 meses atrás e essa semana acabaram os ingressos, que a gente junta música com comida boa e conveniência. Os hotéis também têm suas próprias festas. Neste aqui, os hóspedes só vão precisar dar alguns passos para curtir atrações nacionais que vão se apresentar nestes palcos em 5 noites de shows. A turma do Rio de Janeiro já chegou para se hospedar e se divertir aqui mesmo. Não tem trânsito, não precisa pegar van, não precisa pegar transfer. Isso aí é sensacional, né? Um exército de trabalhadores temporários se mobiliza para garantir tudo isso dentro do hotel. Todos os dias, em média, de 1.500 empregos diretos, são garçons, atendimento de bar, os seguranças. E os shows geram outro tipo de trabalho extra, como credenciamento. É uma oportunidade e um grão extra. Na verdade, a gente tira mais que nosso próprio salário. Do ano inteiro, né? Do ano inteiro. A gente aguarda os eventos para isso. E ainda tem a maior das festas, gratuitas. Serão 6 atrações no palco à beira-mar, na praia de Iracema. O Rinaldo e a Neia, que vieram do interior de São Paulo, já estão registrando tudo. É para fazer inveja pro pessoal que ficou lá. Então eu tirei, já mandei já, para falar um pouquinho como vai ser. Bem preparado, né? Com a cerveja, o cooler de cerveja. Talvez eu trazer até uns banquinhos já no jeito para ficar bem acomodado para assistir o show todo aí. Passar a madrugada curtindo aí esse show. O Jornal Nacional de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, bom domingo. Salve, salve família! Vamos embora para mais uma viagenzinha, hein? Estamos
Estamos indo, 2 motos. Estamos indo pra Argentina. Era pra assistir o MotoGP, mas o MotoGP foi cancelado. Aí os hotéis já estavam reservados. Então vamos pelo passeio. A gente vai ficar em São Miguel de Tucumã. E aí por lá a gente vai ver o que vai fazer. Pensando em ir ali até Cafayate. A estrada é bem bacana. E vamos gravar essa trip toda aí. Estamos agora aqui na Marginal, São Paulo. Saindo numa quarta-feira. A gente ia na quinta-feira, mas já que nós vai ficar rodando os dias da corrida, nós resolvemos ir um dia antes. Em vez de rodar 1000 todo dia, a gente roda 1000 hoje até Foz e depois até Resistência é uns 600 km. Como Tucumã é após Rio Rondo, vai rodar acho que mais uns 600 km também. Vamos lá, espero que não esteja chiado o som, o microfone. Minha GoPro é Hero 10, tô com aquele suporte que encaixa por fora sem grudar no capacete. Então a viseira fica um vãozinho aberto e eu não sei se tá passando muito vento. Espero que não. Vamos lá que eu vou gravando essa viagem inteira. Vambora. Galera, estamos em São Paulo ainda. Não gravei os trechos para trás quando tava escuro, não dá pra ver as paisagens. A gente fez uma parada com 213 km desde onde a gente saiu, né, de casa. Aí abastecemos e tocamos direto. Já deu 162. Agora vamos parar no próximo posto que aparecer, tomar um café, abastecer e seguir. A gente está chegando na cidade de Ourinhos. E vamos aí. Estou anotando todos os gastos. Depois eu passo um checklist total. No começo na Castelo não tinha pedágio pra moto, né? Nenhum pedágio cobra pra moto. E aqui já passou 2 pedágios e moto paga. Já estamos chegando em Campo Mourão. Deve estar uns 400 km de Foz do Iguaçu. Se eu não estou enganado, estamos indo já pro 5º posto. E aí depois abastece já chegando em Foz. Aí no caso a gente vai chegar lá, ver o hotel e vai abastecer novamente, que aí já vai deixar a moto abastecida. E amanhã é só tomar café e sair de Foz para Resistência. Aí a gente pretende fazer algumas paradas no caminho para sacar dinheiro pela Western Union. E tem uma feirinha que é no caminho. Se a gente encontrar, a gente vai fazer uma parada. Mas se não encontrar, a gente vai seguir.
Estamos chegando em Campo Mourão, uns 400 km de Foz do Iguaçu. A gente vai fazer a 5ª parada e ainda tem mais uma até chegar em Foz. E chegando em Foz, mais uma para deixar já o tanque cheio, pneu calibrado. Amanhã é só acordar, tomar café e sair.